Vamos de Antigo Egito. Tudo bem? Eu sou Melissa, sou uma leitora e tô aqui com esse livro sobre morte, sobre ressuscitar, sobre o céu. Vamos lá. Para o egípcio, o além-túmulo significava uma existência corporal, não uma imitação da vida em estado de fantasma. A alma abandonava o corpo no momento da morte, mas esperava-se que pudesse voltar a ele através da eternidade. Era por isso que os egípcios mumificavam os mortos, para que os seus corpos ficassem livres da decadência. Isso aqui, o modo como o egípcio acredita, semelha bastante ao modo como algumas pessoas acreditam. Alguns judeus e cristãos acreditam que a alma sai do corpo na morte. Em algum momento, ela dorme fora. Em algum momento ela vai voltar para o corpo de carne mesmo, que aqui fala, Depois da morte, eles não acreditavam que você ia ter uma vida em estado de fantasma, que é outro corpo. Não acreditavam isso. Então, se eles ficam aguardando voltarem para o corpo de carne, que é o que fala Ezequiel 37. Então, muitas pessoas acreditam que Ezequiel 37 é tipo isso, voltar para o corpo de carne e se levantar com esse corpo de carne, que é o modo de ressuscitar, que é o modo de... é um céu em carne. Assim, agora eu tô entendendo. Então, aqui, só que os egípcios, eles mumificavam seus corpos. Não existem descrições egípcias do processo de mumificação. Depois de preparada, a múmia era sepultada com artigos que esperava-se que o morto quisesse ou necessitasse em sua nova vida. Comida, sandálias, joias e uma coroa ou cetro quando se tratava de um faraó. O costume de deixar comida nunca foi inteiramente abandonado, mas em alguns lugares os artigos autênticos foram substituídos por amuletos, modelos em miniatura de pedra ou de faiança, de sandálias, cetros e pedaços de carne. Lá no Japão, eles ainda deixam comida, nos túmulos. E eu ouvi falar que muita gente pega para comer, Aqui também, eu já vi algumas vezes, as pessoas levando comida. Não japoneses, pessoas de outras nacionalidades. Poucos egípcios podiam custear um sepultamento tão cuidadosamente trabalhado. Um pobre podia esperar pouco mais que um pano grosseiro para servir de ataúde e enterro numa vala comum coberta com areia. Aqui, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei dos sacrifícios, E o ser humano, ele cria alguns sistemas, até mesmo para chegar a Deus. Então, um dos sistemas, por exemplo, que o israelita, o judeu criou de se achegar até Deus, por exemplo, conseguir bênçãos, conseguir perdão dos pecados, até mesmo ir para o céu, porque como você vai para o céu sem perdão dos pecados, Era através do sacrifício. E como é que fazia a pessoa que não tinha dinheiro? Então, acabava virando uma compra, Eu compro
para que você limpe minha conta, os meus débitos, para que você perdoe os meus pecados e para que eu possa ir para o céu. E aí, quando Jesus acaba com os sacrifícios, ele acaba com esse comércio também, né? De perdão de pecados, né? De compra pelo favor de Deus. Um túmulo bem abastecido representava a maior parte da preparação para a morte de um egípcio, mas não toda. Tomavam-se também providências para a execução periódica de certos ritos fúnebres, celebrados diariamente quando a pessoa era rica, ou só na época dos festivais, se tratava de alguém de recursos modestos. Os ritos constavam principalmente de oferendas de comida. Muitos outros povos antigos davam comida aos seus deuses ou aos seus mortos, mas costumavam queimá-la em sacrifícios. Os egípcios, que eram práticos demais para serem desperdiçados, voltavam à sepultura depois de um intervalo apropriado e comiam o que haviam deixado. Entendi. Colocavam, mas eles mesmos, quer dizer, não era o saque, né, ladrões. Eles mesmos voltavam e comiam o que haviam deixado. Os túmulos eram negligenciados depois de algum tempo. Com o passar de gerações, os descendentes... com o passar das gerações, os descendentes concentravam mais atenção nas providências para os seus mortos recentes do que nas requeridas por ancestrais remotos. Não era raro que os fundos sofressem apropriação por parte dos mesmos sacerdotes que deviam utilizá-los nos túmulos e nos rituais. Com exceção de poucos, quase todos os túmulos acabavam sendo abandonados e saqueados. Acreditava-se que os mortos tinham as mesmas necessidades e desejos dos seres humanos: comida, limpeza, repouso e divertimento. Do mesmo modo que os servos atendiam às necessidades dos vivos, os sacerdotes, que no Egito eram literalmente servos dos deuses, atendiam às necessidades dos deuses. Fosse qual fosse o deus a que serviam, os sacerdotes de um extremo a outro do Vale do Nilo celebravam um complexo ritual matinal que pouco variou do tempo do Antigo Império em diante. Depois de um banho de purificação ao amanhecer num tanque sagrado, um grupo de cerca de 12 sacerdotes transpunha os portões do templo, passava por um pátio aberto e entrava no templo propriamente dito. O público podia assistir ao desfile através do pátio, mas sem passar daí. Uma vez dentro do templo, o sumo sacerdote aproximava-se do santuário e quebrava-lhe os selos de barro das portas. No momento em que o sol projetava os seus primeiros raios acima do horizonte, o sacerdote abria as portas para revelar a efígie do deus, uma figura semelhante à múmia e pouco menor que um homem. Prostrava-se diante do deus, levantava-se e entoava preces e purificava o ar com incenso. Tirava a imagem do seu nicho, despia das roupas, limpava, envolvia em vestes novas, perfumava e tornava a colocá-la no lugar. Por fim, oferecia ao Deus comida e bebida. No encerramento da cerimônia, o sacerdote tornava a selar o santuário e se afastava, limpando as próprias pegadas e qualquer outro sinal de que tinha estado ali. Meu Deus, é muito parecido com a tenda da presença, né? A rotina diária variava na época dos grandes festivais, quando as imagens dos deuses, com um grande aparato
e, acompanhadas de um cortejo, deixavam seu templo e percorriam o interior do país. Considerava-se o festival um divertimento tanto para o Deus quanto para o povo, e para essa a única vez que este tinha permissão para ficar na vizinhança dos deuses, apinhando-se nas ruas para ver. Isso aqui me lembra muito, né, a tenda da presença, né, dos israelitas. Por quê? Por causa dessa separação entre o povo e Deus. Então só o sacerdote entra, ele entra numa tina, ele se purifica, ele joga incenso, e é assim mesmo, né? E ele limpa as pegadas dele, enfim, tem todo um ritual. Me lembra bastante, até porque Moisés, ele foi criado, né, pelos egípcios, e ele deve ter aprendido tudo isso. Bom, eu vou parar por aqui. Para mim já deu hoje. É isso. Graças a Deus, né, que Jesus trouxe Deus para perto.